Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Vamos dar início ao nosso culto. Vamos adorar ao Senhor de forma que agrade a Ele, né? Vamos nos colocar diante do altar do Senhor para glorificar o nome dEle. Eu gostaria de ler uma porção da palavra do Senhor, maravilhosa, né? Como a Bíblia é uma enciclopédia maravilhosa de bênçãos, né? De ensinamentos. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo muito conhecido, Salmo 1. Gosto muito desse Salmo. É um Salmo que caminha no ensinamento e na direção. Eu vou ler e os irmãos podem acompanhar, ok? Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, feliz o homem que não caminha com esses homens escarnecedores, que não se assenta em rodas para criticar, para falar mal. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E fala aqui, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E você deve meditar nela todos os dias, todos os momentos. A lei do Senhor é a palavra, é a regra que nós devemos seguir. O Senhor nos deixou ensinamentos maravilhosos, exortações que nos ensinam a caminhar na presença dEle. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Uma palha, né? A palha é algo tão levinho, né? Que o vento leva para onde for. O servo do Senhor não é assim, não deve ser assim. E levado por qualquer vento, né? Mas o nosso alicerce é o Senhor. Nosso alicerce é o nosso Senhor. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Ele nos esquadrinha. Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo de chegar à nossa mente. Ele já sabe. Então, irmãos, a nossa vida cristã, ela não é casca. Ela é inteira. Nós não devemos ser casca, nós devemos ser por inteiro. Onde quer que estejamos, nós somos servos do Senhor. Em todos os lugares. Nós devemos nos cuidar da nossa vida cristã. Alimentarmos da palavra do Senhor. Porque não é fácil viver neste mundo com tantas coisas acontecendo. Com tanta falta de amor. Com tanta falta de companheirismo. Com tanta desunião. Com tanta violência. Não é fácil, irmãos. Viver aqui não é fácil. E o Senhor também não falou que seria, né? Mas Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco, né? Nós vamos passar por tudo isso, mas Ele está conosco. Glórias ao Senhor, né? Vamos orar neste momento, lembrando aí que nós temos eleições para prefeitos e vereadores este ano ainda. Nós precisamos do Senhor para que nos oriente, para votar para pessoas que vão fazer um trabalho digno
honesto. Vão trabalhar com dignidade. Honrar o poder que vão ter nas mãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar também por essa situação que nós estamos, né? A pandemia. Parece que a pandemia acabou, né? Está tudo assim normal, mas ela continua. Vamos orar para que o Senhor ajude, auxilie essas pessoas que estão fazendo as vacinas aí, que estão desenvolvendo a vacina, mas que seja uma vacina eficiente. Nós não podemos também tomando qualquer vacina, tem que tomar cuidado, né? Vamos orar ao Senhor, clamar ao nosso Deus. Ore pelos irmãos, aqueles que não podem vir, para aqueles que estão enfermos. Eu gostaria de lembrar os irmãos que dia 4/10 nós teremos o batismo aqui dos irmãos, da irmã Adriana, do irmão Leandro. Nós convidamos a igreja para participar, né? Já fizeram a profissão de fé quarta-feira, né? Que Deus esteja cada dia ardendo com a chama ardente no coração deles, para que esse compromisso seja um compromisso para a eternidade, né? Amém. Que o Senhor continue confirmando no coração dos irmãos esse compromisso de viver na presença do Senhor. Que o Senhor guarde os nossos corações e nossas vidas e guarde para caminharmos sempre na presença dEle. Sua glória, por amor, você velou sua vida.
dando vida e salvação. Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus. Deixou sua glória por amor, nos revelou sua vida. Jesus morreu por todos naquela cruz, nos dando vida e salvação. Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus. Tu és o Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina. Tu és o Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina. O Filho, Cordeiro Santo, que vive e reina, sangue precioso, sangue derramado no Calvário, sangue que apagou nossos pecados, sangue de Jesus. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face.
Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim, quando teu amor tocar em mim. Os irmãos podem se sentar. Mais uma vez nós vamos fazer o nosso, quase que eu falei, devocional. Quase que eu soltei aqui um bom dia a todos. Acostumado a fazer os devocionais lá no grupo, né? E quase que eu soltei aqui um bom dia. Mas graça e paz a todos. Nós vamos fazer um momento missionário, né? Nós estamos assistindo alguns vídeos sobre as missões nacionais. Nós estamos em campanha, né? Nas paredes aí estão aí alguns cartazes, né? E a gente vai ver agora mais um vídeo. Semana passada a gente viu o primeiro, hoje a gente vai ver o segundo. A gente vai passar um pequeno vídeo aqui de 3 minutinhos. Cada um dos vídeos, alguns deles são desses temas aí, ó. Multiplico, reparto, oro. Não é isso? Hoje vai ser um deles também. Vamos lá? Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas,
pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Então, é importante a gente investir esse mundo realmente, como a Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. E nós, como igreja, como embaixadores de Cristo, nós temos que investir no reino de Deus. Amém? Nós podemos investir intercedendo, investir financeiramente e investir indo, Eu espero em breve poder estar a serviço da Igreja do Senhor. Amém? E que nós possamos, nessa campanha, contribuir, irmãos. Sempre a gente pode contribuir com alguma coisinha. Nós, todos aqui, somos abençoados do Senhor, não estamos passando necessidades, graças a Deus. Nós temos condições de ajudar, pelo menos com um pouquinho a gente tem. E você pode fazer algo a mais, além do seu salário, como o nosso pastor já disse várias vezes, Faça alguma coisa, coloque aí em prática os seus dons, os seus talentos, suas habilidades, venda alguma coisa, faça alguma coisa, Todos nós aqui somos saudáveis, não temos nada que nos impede de fazer alguma coisa, o que nos impede é nós mesmos. Então faça. Nós estamos vendo aí os vídeos, a importância da gente investir e participar, nós não podemos ficar de fora disso, amém, irmãos? Eu, como vocês já sabem, eu sou marceneiro, eu faço móveis e eu faço alguns itens para decorações. E graças a Deus tem vendido bastante, E eu vou poder contribuir, graças a Deus. Mais uma vez aqui na presença dos irmãos e com a orientação que nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos conduza de forma adequada, nós vamos mais uma vez tratar de um assunto já muito discutido pela humanidade de forma geral, e há muito tempo que a pauta de filósofos, de pensadores, dos governos, das pessoas de forma geral. E para iniciar isso, nós vamos ler um pequeno texto lá em Gênesis, capítulo 2, verso 16. Antes nós vamos fazer uma pequena oração, para que Deus nos abençoe nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua presença, rogamos a Tua orientação, a Tua sabedoria, e que saibamos transmitir a Tua palavra, e que nós possamos realmente, de fato, sair como outras pessoas, aqueles que ainda não conhecem a Ti, aqueles que já conhecem, e confirmem mais uma vez a decisão de se tornar continuamente nova criatura. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E o Senhor Deus deu então uma ordem
Olha só a ordem de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente. Por enquanto, nós vamos parar por aqui. Por enquanto, nós vamos então tentar entender um pouco disso, né? Então, o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Nós temos uma tendência humana, muitas vezes, e a sociedade de hoje, parece que com muita intensidade, não gosta de seguir regras, nem normas, nem limites. Vivemos uma época em que você pode tudo, você consegue tudo, você quer tudo, e o objetivo é fazer tudo. Como poderiam dizer aí, viver de forma plena, ok? A sociedade de hoje deseja plena liberdade para pensar como quiser, fazer tudo o que quiser. E parece que a gente fica pensando, mas é uma coisa de hoje? Se a gente for perceber a história da humanidade, a gente vai entender que não é uma coisa da agora. As pessoas, de forma geral, querem fazer tudo o que quiserem, e tudo que der vontade. Os irmãos se lembram da Torre de Babel? Era uma intenção de fazer tudo o que quisesse de forma plena e absoluta. Bom, o único limite que havia lá no início, quando Deus deu aquela ordem, era apenas um limite. Não havia mais nada que o homem pudesse deixar de fazer, a não ser apenas uma coisa, apenas uma regra, apenas uma observação. Ele vivia, pensou a gente ter que seguir apenas uma regra, apenas um item de comportamento, apenas um item, todas as leis que existem no mundo, a lei agora é só uma, mas Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só que maravilha, que beleza. Qualquer uma árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Era apenas uma regra, era apenas uma lei, era apenas um item. Não precisava de mais nada. Ele podia fazer todas as coisas de forma livre dentro daquilo que foi proposto por Deus e dentro do projeto da criação. Bom, até hoje parece que isso não é levado a sério, Bom, independente disso, tanto nos tempos antigos quanto nos novos tempos, Deus sempre levanta homens e mulheres para preservar o homem do mau uso da liberdade. Esse é o tema principal da mensagem de hoje, certo? Hoje a sociedade tem feito os seus pedidos, a sociedade tem colocado os seus desejos, e a igreja tem sido tentada e muitas vezes forçada, e muitas vezes ela é o objeto do atendimento daquilo que a sociedade pede. Mas Deus muitas vezes nos lembra que a nossa liberdade, ela é diferente. Se nós formos falar, discutir sobre o que é liberdade, de fato, eu não sei se vocês todos aqui já tiveram a oportunidade de entender isso na escola, Mas é pano para manga. Nós nunca talvez chegaremos ao conceito pleno, definitivo e ideal da liberdade, certo? Bom, esses são as pessoas chamadas por Deus para lembrar que existem algumas regras que devem ser cumpridas, São vocacionados e são considerados incômodos, desnecessários e intrometidos.
Essas pessoas que muitas vezes se levantam para avisar aos homens de que existem algumas coisas a ser cumpridas em função da liberdade, são caluniados, desprezados e perseguidos. E muitas vezes, em muitos países, silenciados de forma definitiva. Esta é a história que nós vemos sempre. Nós temos um episódio, e os irmãos podem abrir isso para conferir, lá no livro de Isaías, no capítulo 30, nós temos uma fase difícil do povo de Israel, e aqui nesse texto nós temos plenamente o desejo da sociedade de hoje. É exatamente o que a sociedade está pedindo, e muitas igrejas têm sido tentadas a oferecer, e têm oferecido. Do verso 8 ao verso 13, nós vamos ler. Deus então orienta, olha só, vai pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, e aqui videntes no Antigo Testamento muitas vezes era o profeta, né? Não temais, ou melhor, não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel, pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais, portanto, esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando a barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. Nós temos uma sociedade hoje que pede o que nós estamos vendo aqui. Olha, nós não queremos mais a verdade. Nós queremos ter a liberdade de poder escutar coisas que não são verdade. Eu quero ilusão. Eu quero que vocês preguem sobre aquilo que não está sendo dito por Deus. A sociedade que nós vivemos hoje está se portando do mesmo jeito que o povo de Israel naquela época, né? Nós temos hoje, muitas vezes, a proibição ou o impedimento, ou somos, muitas vezes, maltratados, e muitos líderes hoje evitam falar de Deus para não serem maltratados, né? Não se pode mencionar a palavra pecado, e muito menos a palavra culpa. Pedem que nós não condenemos o consumismo, pois sem ele, sem consumir as coisas de forma à vontade, ninguém se realiza, ninguém se satisfaz. E as rodas do comércio e do progresso param. É preciso consumir. Não me venham com essa história que o casamento dura para sempre e que é só entre homem e uma mulher. Pois poderia ser muito bem entre um homem e outro homem, uma mulher e outra mulher. É o que as pessoas estão pedindo hoje. Não nos incomodem também com essa questão do aborto. Cada mulher tem o direito de não levar adiante uma gravidez que não quer. Esse é o pedido da sociedade. E não me digam essa bobagem do relacionamento íntimo no pré-casamento ou no extra-casamento. Isso é bobagem. É tudo uma coisa só. Independente de se casar ou estar casado, da aliança, do registro no cartório, não existe mais isso. Não dificultem ainda, né? Mais um trecho. Não dificultem a pedofilia. E acabem com essa restrição com relação a crianças e adolescentes. Ainda faz o seguinte: o que está fazendo mal de fato à criança que sofre abuso não é o nosso interesse por ela, mas o escândalo que vocês fazem. E aí o pregador ainda é o culpado dos problemas que as crianças
possam passar em função da pedofilia. É o escândalo que nós fazemos. É o escândalo que o homem de Deus faz. Muito bem. E aí então eles finalmente falam o seguinte: vocês querem nos agradar? Querem o nosso consentimento? Inventem coisas que nos agradem. Deixe-nos sem aquela sensação de culpa. Nós não queremos nos sentir com remorso. Nós não queremos culpa. Nós não queremos ser humilhados. Nós não queremos essa coisa de ter que humilhar diante de Deus, de arrependimento. O que é isso? Que coisa mais ultrapassada. E a doutrina que se tem hoje é a doutrina do fórum íntimo. Então aquilo que eu acho correto, aquilo que eu acho certo, eu faço e quero fazer. E essa doutrina hoje é a doutrina suficiente. Não há necessidade de ninguém dizer o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. A nossa consciência basta, né? Não somos mais crianças. Eu posso fazer o que bem entender, quando quiser, do momento que eu quiser, né? Não precisamos mais de que vocês nos indiquem o caminho que deve ser seguido. Soltem nossas rédeas, deixe-nos em paz, deixe que as coisas fiquem como estão. Dá licença, né? Para falar a verdade, em última análise, quer saber? Fechem as igrejas, queimem suas Bíblias, destruam seus púlpitos e os seus pregadores, aposentem. Para que nós queremos isso hoje em dia? Bom, nós estamos aí então diante de alguém que não quer se sentir como um muro que está caindo. A história nos mostra que sempre nós temos a liberdade, e os conceitos de liberdade mundo afora, eles carregam um item bastante importante: a responsabilidade. As pessoas têm que entender que é preciso saber que a liberdade plena, primária, vamos dizer assim, total, ela não existe do jeito que o mundo quer que exista. Para cada ato de liberdade, um ato de responsabilidade. Não é só o que der na telha. Muito bem. Muitas vezes nós podemos perguntar então, mas aonde é então que nós vamos fazer? Qual a nossa situação hoje? Dentro dessa questão da liberdade existe um chavão popular que os irmãos conhecem muito bem. E quando se fala que a voz do povo é a voz de Deus, inclusive usada por muitos cristãos, o que nós temos que entender é que é preciso ter muito cuidado com esse espetáculo. Existem muitas vozes nesse mundo, e cada uma dessas vozes quer ter liberdade de falar o que quiser, independente do que se faça, independente de onde se esteja. Os filhos hoje têm crescido debaixo de uma enxurrada de conceitos de liberdade, e alguns até estranham que os pais ainda mandem ou tenha interferência nas decisões do filho. Assim, mas seu pai ainda manda em você, rapaz? O que é isso? Você já fez 18 anos, cara, você faz o que você quiser. Seu pai não tem nada a ver com isso. E muitas vezes nós precisamos então estar atentos a que voz precisamos ouvir. Que liberdade é essa? Lá em Gênesis, quando nós lemos aquele texto, Deus deu uma ordem bastante clara: vocês podem comer de toda árvore do jardim, com exceção de uma delas. Satanás foi lá, falou assim: mas o que é isso? Isso não existe não. Deus falou assim para vocês? Na verdade, vocês vão passar a ser iguais a Deus. Vocês vão passar a perceber as coisas do ponto de vista também de Deus. Pode ficar tranquilo, não há problema com relação a isso. E muitas vezes nós precisamos definir então, a minha liberdade, ela está muitas vezes estou dando ouvidos à voz de quem?
quem sou eu hoje? Nós temos essa última música que nós cantamos, né? Então fala ali que nós seremos diferentes, nós seremos outra pessoa, né? Se tocares o meu coração, ele será inteiramente teu, né? Quantos de nós podemos dizer que isto é verdade plena em nossas vidas? Nós temos um coração tocado por Deus, muitas vezes, é verdade, mas muitas vezes estamos dando ouvidos a vozes que não são vozes de liberdade dada por Deus. Em João 10,16, fala que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E as ovelhas dão ouvido a essa voz. E quem é da verdade, no capítulo 18, verso 37, né? E quem é da verdade ouve essa voz que vem de Deus. Então nós precisamos entender que é preciso que a gente tenha um entendimento de que os tempos hoje são tempos que procuram nos laçar pela falsa liberdade que foi iniciada lá no Éden, né? De alguém que diz que nós não precisamos cumprir a voz de Deus, que nós não precisamos preocupar com as coisas que existem por aí, que os pregadores não estão aí para nos orientar, estão para tirar a nossa liberdade. Muito bem, que nós possamos realmente entender isso de fato e perceber qual a voz que nós estamos ouvindo. Apocalipse 3, verso 20, tem um trecho bastante interessante e é do conhecimento de todos nós também. É um trecho que muitas vezes é utilizado por pregadores diante de apelos, né, diante de chamamento à conversão, diante do chamamento a escutar a voz da liberdade, a voz de Deus. E o verso 20 do capítulo 3 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Qual é a liberdade desse texto? A liberdade desse texto está justamente em abrir ou não a porta. Deus não força a porta de ninguém. Deus não mete o pé na porta. Ele é muito claro em dizer: eis que estou à porta e bato. E estou chamando, porque ele fala que há aqui quem ouve a voz. A gente geralmente, quando chega na casa de um amigo nosso, a gente bate na porta ou toca a campainha e alguém lá de pergunta quem é. Alô, quem é? Então eu escutei bater na porta, escutei a voz. Entrarei, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, estarei com ele e ele comigo. Só que nós precisamos escolher então a que voz nós estamos ouvindo. A voz para a liberdade daquilo que nos prende, aquilo que nos mata, aquilo que nos destrói, aquilo que nos rouba a paz, aquilo que nos faz tristes, aquilo que nos faz desesperados muitas vezes, porque utilizou da liberdade sem medir as consequências. Então nós temos aqui mais uma vez o chamado de Deus a ouvir a voz dele. Bom, se Deus assim nos quer, para que voltemos ao relacionamento com ele, precisamos medir o que nós temos feito. O que eu tenho feito demonstra a liberdade verdadeira ou liberdade que nos prende, que nos encarcera nas correntes de Satanás e do pecado? Em cada uma das mensagens que nós temos falado,
muitas vezes a gente bate na tecla sobre o ouvir, né? Muitas palavras têm sido feitas com relação a isso. Êxodo 19, verso 5, para terminar. Nós podemos nos transportar para o povo de Israel e podemos nos transportar para nos colocar no lugar deles, porque essa palavra aqui ela é bem geral, né? A todos aqueles que ouvirem a voz. Êxodo 19, verso 5 diz: agora, pois, Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Nós temos do início ao fim da Bíblia a liberdade de ouvir a voz de Deus. Êxodo nos fala sobre isso. Apocalipse nos fala sobre isso. E durante toda a trajetória bíblica para a voz de Deus, é muito claro isso. De que Deus fala aos nossos corações. Deus bate a porta dos nossos corações de todos os momentos. Só que nós precisamos, então, abrir a porta e ser dele, propriedade dele, né? Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, se guardardes os meus mandamentos, os meus ensinamentos, né? Nós seremos dele. E assim como a música foi cantada, que nós possamos de fato sermos dele, para ele e por ele. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar o coração dos irmãos e que vocês recebam a orientação do Espírito Santo, percebam a voz de Deus e escolham de fato o melhor lugar. Deus possa abençoar em cada um. Amém. Estamos encerrando o nosso culto aqui, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Todos tenham uma excelente semana. Uma noite de bênçãos, de descanso, e possam estar renovados para a semana de trabalho. Que Deus abençoe a todos.